episódio específico aqui, eu vou estar falando para vocês sobre o que é, para quem é e como que surgiu o Feng Shui. As pessoas que me seguem aqui, elas têm níveis diferentes de conhecimento de Feng Shui, né? Tem várias pessoas que já entendem muita coisa, já sabem aplicar o Bagua, já entendem os termos, o que é Qi, o que é Chá, e tem pessoas que estão bem no começo, talvez que ainda nem saibam direito o que é o Feng Shui, né? Que às vezes receberam algum anúncio meu, se interessaram, identificaram que tem alguma coisa que precisa ser corrigida na casa, e aí me seguem, mas tem um nível de conhecimento mais inicial. Não tem problema nenhum, independente do teu nível de Feng Shui, pode ficar bem tranquila, porque nos meus conteúdos em geral eu sempre retomo desde as coisas mais básicas para chegar no mais avançado. Então eu tento abraçar todas aqui para que todo mundo saia beneficiado. Tanto quem não entende sobre Feng Shui, eu vou estar falando das coisas mais básicas, mas avançando também para aquelas que já entendem não ficarem entediadas. Tipo, lá vem ela falar de novo sobre isso. Então se você já está num nível um pouco mais avançado de Feng Shui, cada vez que eu vou explicar alguma coisa, eu sempre começo pelo mais básico, mas eu vou avançando. Então, até é bom para ir retomando, para ir realmente fortalecendo o que você já acredita, ou até mesmo para ver uma outra visão, né? Às vezes você aprendeu o Feng Shui, assistiu vídeo de outras pessoas, então para entender realmente o meu método, a escola que eu estudo e o que eu ensino para vocês, né? Então, não é porque é alguma coisa muito superficial que vocês ter que sair ou achar que, não, eu não vou assistir, porque realmente eu vou desde o mais básico até o mais avançado. Então vamos começar a nossa viagem de hoje, né? Então, primeiro de tudo, né? O que é o Feng Shui? Primeiro eu vou falar pra vocês o que não é o Feng Shui, tá? O Feng Shui não é decoração. Diferente do que muitas pessoas pensam, Feng Shui não é decoração. Feng Shui não é organização. Feng Shui não é minimalismo, Feng Shui não é religião e muito menos macumba. Então eu vou explicar por que não é, tá? Feng Shui não é decoração, por quê? Porque o Feng Shui ele é uma técnica de harmonização dos ambientes. Então, através, algumas vezes, da decoração, a gente harmoniza os ambientes para que a energia flua melhor entre eles, no ambiente, né? Dessa forma, fortalecendo as pessoas, fazendo elas se sentirem mais confortáveis, mais fortalecidas dentro dos ambientes. Então, muitas vezes a gente usa da decoração para melhorar as energias do ambiente. Por isso que às vezes isso é muito confundido. Essa é a coisa que mais se confunde o Feng Shui, né? Muita gente acha que é decoração, que é uma técnica de decoração, que é uma vertente da arquitetura, mas não tem nada a ver. Para você aplicar o Feng Shui, você não precisa ser arquiteto, você não precisa ser designer, você pode ser arquiteta, pode ser designer, inclusive para estar usando isso, né, no teu trabalho, complementando, oferecendo alguma coisa a mais para os seus clientes, mas você não precisa necessariamente ser, tá bom? Eu costumo falar que o pré-requisito para você aplicar o Feng Shui é você querer melhorar as coisas na sua vida, você querer melhorar as energias na sua casa para você e para sua família. É só isso, não precisa saber de matemática, não precisa saber de desenho, não precisa saber de planta baixa, você só precisa ter o interesse de melhorar as coisas, de destravar os bloqueios, de entender o que acontece, né? O que pode estar travando a sua vida, a vida de quem mora com você, e com isso você está 100% apta para harmonizar os seus ambientes. Então, primeiro de tudo, Feng Shui não é decoração. Muitas vezes a gente usa da decoração para melhorar as energias do ambiente, para tirar os bloqueios, liberar os bloqueios, mas não é decoração, tá bom? Segunda coisa, Feng Shui não é organização, né? Tem muitas, agora principalmente está crescendo muito o trabalho de organizers, né? Um novo emprego, né? Uma nova oportunidade de mercado, que são as organizers, pessoas que ajudam a gente a organizar os nossos espaços, armários, closet, armário de cozinha, escritório, enfim, né? Todas as partes da casa.
as organizers costumam se interessar muito pelo Feng Shui, né? Porque é uma técnica, duas técnicas que casam muito bem uma com a outra. Mas não tem nada a ver organização com Feng Shui. Inclusive, muitas organizers, quando entram no curso, eu tenho alunas que são organizers e elas se surpreendem que muitas vezes elas têm a casa delas organizada, mas quando elas aprendem o Feng Shui, elas veem que, apesar de estar organizada, a casa delas não está harmoniosa, ou seja, as energias não estão fluindo de maneira que faça as coisas fluírem, que ative as coisas que elas querem, né? Podem ter muitos bloqueios. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O que gera bloqueios na nossa casa? Que gera bloqueios na nossa casa e, consequentemente, bloqueios na nossa vida. Coisas duplicadas. Vamos supor, uma coisa aqui, eu adorava ir no bingo com a minha avó, bingo da igreja. E sempre no bingo eu ganhava lá aquelas coisas, aqueles eletrodomésticos, liquidificador, sanduicheira, um monte de coisa lá de cozinha eu ganhava. E eu ficava frustrada, né? Porque eu tinha uns 10 anos, eu queria ganhar televisão, bicicleta, mas ganhava lá os liquidificadores eletrodomésticos pra minha avó. Que bom, né? Ela que me levava, pelo menos ela que saía no lucro, né? Mas enfim, aí ganhava. Daí o que acontece? Minha avó tinha lá 2, 3 liquidificadores em casa, 5 sanduicheiras, tudo na caixa lá, lacrada, e mantinha isso. Não usava e mantinha lá, porque, né, ganhou, vai deixar lá, vai que um dia estraga um, tem o outro, né? Muita gente tem isso, as coisas duplicadas em casa, talvez porque ganhou, casou e daí ganhou 3, 4 da mesma coisa, mas deixa lá, vai que um dia usa, né? Só que o que tem de problema nisso, em você ter as coisas duplicadas na sua casa? Por quê? Tudo que a gente não usa há mais de 3 meses gera energia estagnada, vira uma energia estagnada no nosso ambiente, que a gente chama de energia chá, tá? Esse é o termo do Feng Shui, energia chá, que é uma energia densa, uma energia estagnada, que não permite com que a energia vital flua, ativando tudo que o nosso ambiente tem para ativar. Então, vamos supor lá, né, nesse caso da cozinha, que você foi no bingo e ganhou lá um monte de liquidificador, sanduicheira, e aí deixou tudo lá, porque vai que um dia essas coisas sempre estragam, né? Então quando estragar a gente tem outro ali para usar. E aí você acaba sempre usando o mesmo liquidificador. Você tem 2 liquidificadores, mas você não usa os 2, você usa só um, o outro tá lá de backup, né? Se estragar, você usa. Mas, como você não está usando ele está parado lá muito provavelmente há mais de 3 meses. E ele virou uma energia estagnada, uma energia densa dentro do teu ambiente. E pode ser que a tua cozinha fique justamente na tua área da prosperidade, prosperidade financeira. Ou seja, você está criando um bloqueio dentro da tua cozinha, dentro da tua área financeira. Isso vai começar a gerar travas, bloqueios, dificuldades, sem você conseguir entender por que você vive patinando, por que você não ganha bem, não consegue ter aumento salarial, não consegue melhorar as suas vendas, ou até ganha melhor, mas não consegue manter o dinheiro, não consegue se manter saudável. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais você ganha, mais os outros dependem de você. Fulano depende de você, pai depende de você, mãe depende de você, vizinho, periquito, todo mundo depende de você. Então você ganha bem, mas não vê o dinheiro no final do mês. Por quê? Porque existem travas, bloqueios dentro da sua casa. E isso eu estou dando o exemplo na área da prosperidade, né? Mas existem 9 áreas dentro da nossa casa que, de alguma forma, todos os bloqueios que você gerar lá dentro vão estar influenciando necessariamente uma dessas 9 áreas. Essas 9 áreas são os amigos, o trabalho, a espiritualidade, a saúde, a família, a criatividade, os relacionamentos, a prosperidade e o sucesso. Quase esqueci a última. Então, a gente necessariamente, quando gera esses bloqueios, a gente está bloqueando uma das áreas da nossa vida. Então, por mais que a sua cozinha esteja um brinco, super organizada, se você tiver coisas duplicadas lá que você não está usando, você vai ter bloqueios, você vai ter energias paradas, densas. E isso não só a cozinha. Outro lugar que tem muito disso, muitas coisas duplicadas, banheiro, né? Um monte de creme vencido, shampoo,
Que mais? Perfume que você ganhou no aniversário de 1900 e bolinha lá e nunca mais usou. Perfume que já acabou, mas o vidrinho é tão bonitinho e eu vou guardar esse vidrinho. Várias coisas, né? Geralmente no banheiro tem muitas coisas duplicadas. No quarto, no escritório, qualquer lugar. Então, por isso que organização não é a mesma coisa que Feng Shui, tá bom? É bem diferente. Você pode ter uma casa muito organizada, mas muito desarmoniosa, com muitos bloqueios, muitas travas. Então, Feng Shui não é organização. Pode riscar lá da tua listinha, beleza? Outra coisa, Feng Shui não é minimalismo. Minimalismo, essa foi uma pergunta que eu recebi um tempo atrás da Evelyn, acho que foi Evelyn. Era uma moça que estava me seguindo. E aí ela me mandou essa pergunta, se Feng Shui era a mesma coisa que minimalismo, porque ela tinha visto um documentário no Netflix, e aí ela começou a ver, nossa, minimalismo é você começar a se desapegar das coisas, e a Bruna sempre fala para se desapegar, para abrir mão, para doar, para vender, para não usar, para não acumular, né? Então Feng Shui é minimalismo, né? Não, Feng Shui não é minimalismo. Eles são técnicas que até se complementam, mas o minimalismo é você viver, é um movimento contra o consumismo. Então a gente hoje em dia, né, costuma ser cada vez mais consumista. Então as coisas são cada vez mais descartáveis e a gente precisa ter 2, 3, 4 de cada coisa, né? Porque igual ali, liquidificador sempre estraga. Então eu já vou ter um de backup ali porque é tão frágilzinho, né? Então eu já vou ter um ali porque vai que eu precise. Então a gente costuma, né, ter esse pensamento mais de consumismo mesmo. Eu vou comprar. Eu não preciso, mas eu vou comprar, vai que eu preciso. Vou comprar, tá na promoção, né? Vou aproveitar, não é sempre. E aí a gente leva a acumular as coisas sem entender o porquê. E o minimalismo, ele é um movimento que vem contra isso, contra esse consumismo, sem você entender o porquê que você está consumindo as coisas. Então, o minimalismo é basicamente, eu não sou especialista em minimalismo, tá? Mas eu estudei um pouco, pesquisei sobre o assunto para estar trazendo isso para vocês, né? Então, o minimalismo, ele incentiva as pessoas a viverem somente com aquilo que realmente é necessário para elas. O Feng Shui, qual que é a relação do Feng Shui com o minimalismo? Primeiro, o Feng Shui não é minimalismo, tá? Mas ele tem certa relação. Qual que é essa relação? O Feng Shui, realmente, eu sempre oriento vocês a desapegarem das coisas. Mas é justamente porque as coisas que você não está utilizando, elas geram bloqueios, o que eu acabei de explicar para vocês. Então não é você se desapegar como uma forma de se revoltar contra o consumismo, ou de você se rebelar, ou de você um estilo de vida, né? É simplesmente porque você não quer gerar travas e bloqueios dentro da sua casa e, consequentemente, na sua vida. Então, eles tendem a ter o mesmo princípio, né? Viver só com aquilo que você quer, mas os porquês são diferentes, tá bom? Então, o que eu sempre incentivo vocês a fazerem? Quando vocês vão desapegar das coisas da casa de vocês, sempre se perguntar o porquê que você tem aquilo e o porquê que você tem dificuldade em se desapegar daquilo. Isso começa a trazer muitas respostas pra gente. Pra mim, o Feng Shui, eu falei ali no começo, né? Ele é a terapia do nosso lar. Então, tudo que a gente coloca na nossa casa é resultado, é materialização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, a gente compra as coisas e coloca na nossa casa. Então, eu principalmente, né, e eu faço isso pra mim e tento trazer como filosofia pra vocês, que vocês não só aplicarem o Feng Shui porque a Bruna tá mandando, colocar um negócio ali porque a Bruna tá mandando, fazer uma limpeza porque a Bruna falou que isso é bom. Não, de você entender o porquê disso. Por que eu mantive isso? Por que eu criei esse bloqueio na minha vida? Por que eu tô com resistência de dar embora essas roupas, essa roupa de cama que era do meu casamento antigo, sendo que já faz 3 anos que eu me separei? O que é esse bloqueio? Então, o Feng Shui para mim é muito se deparar com os bloqueios que a gente colocou na nossa casa, para estar nos questionando, nos ajudando a evoluir, a dar um próximo passo, a seguir em frente, a realmente resolver aquela questão. As coisas da nossa casa, né, elas vão servir como um alerta, um abridor de olhos para a gente conseguir debater questões mais
profundas que a gente realmente precisa se questionar e evoluir, são processos que a gente precisa passar. Então, cada vez que cada uma das minhas alunas fala assim, meu Deus, Bruna, eu descobri que tal coisa tem na minha casa e agora, meu Deus do céu, calma! Isso foi só para te alertar, para te mostrar que você tem uma certa dificuldade na sua casa e você precisa lidar com isso. E esse é o momento, você tem a ferramenta para lidar com isso. Não se desespera, tá? O que importa é que agora você tem nas suas mãos a ferramenta para lidar com isso. Aconteceu? Beleza. Agora entenda por que aconteceu isso, por que criou, se foi o acaso, se foi você que criou esse bloqueio e destrava, né? Você tem a ferramenta para isso. Então, eu costumo trazer, né? O Feng Shui para mim é isso, e o que eu quero passar para vocês é justamente se questionar, fazer as coisas realmente se questionando o porquê das coisas, entendendo, né? Então a diferença do minimalismo para o Feng Shui. Realmente você se perguntar por que eu mantenho todas essas coisas, por que eu sou tão apegada a todas essas coisas, isso me faz bem, isso me faz feliz? Se fizer, tenha, se você gosta, né? Eu sempre dou o exemplo da minha cunhada, ela chegou e me falou assim, Bru, eu gosto muito de tênis e aí eu vi teus vídeos que eu não posso, que eu tenho que me desapegar das coisas, mas eu fico me sentindo mal porque eu gosto muito de tênis, né? E é uma coisa que eu gosto. Aí eu falei pra ela, Maria, aí o nome dela é Maria Eduarda, né? Eu falei, Maria, se te faz bem, se você olha pra eles e se sente bem, não se sente culpada, mantenha, tenha 100, 200, 300 tênis. O importante é que eles te façam bem. Agora, o que não pode é você ter esses tênis e você olhar para eles e se sentir mal, se sentir culpada, se sentir de alguma forma prejudicada com isso. Então, a gente perceber o que esses acúmulos, essas coisas, essas decorações, entender realmente o porquê das coisas. Se te faz bem, tenha, tá bom? Não é questão de minimalismo, que você tem que se desfazer de tudo. Você simplesmente tem que manter aquilo que te faz bem, tá bom? Então essa é a diferença entre Feng Shui e minimalismo. Outra coisa que o Feng Shui não é. O Feng Shui não é religião, tá? Muita gente acha que, por ser chinês, o Feng Shui é alguma coisa relacionada com budismo ou com qualquer religião diferente, né? Mas na verdade não. Feng Shui não tem nenhuma relação com religião, tá? Inclusive, ele respeita todas as religiões e ele vai te orientar onde estar utilizando as tuas imagens, os teus santos, as tuas decorações que remetam à sua religião, ao que você acredita. E se você não acredita em nada também, não tem problema nenhum, tá? O que ele mexe são com as energias. Então, energia não tem nada a ver com religião. Energia é o que mantém a gente vivo, né? Então, você precisa de energia para viver. Você come comida para repor as suas energias. Você dorme para repor as suas energias. Você carrega o celular para ele se manter funcionando. Então, energia não tem nada a ver com religião, tá? Então, simplesmente, energia é o que mantém as coisas fluindo, as coisas acontecendo. Da mesma maneira como é o teu celular, como você come, como você dorme, para se manter viva, para se manter ativa, para se manter acontecendo. As coisas na sua casa também. Você mexe nas energias para que não gere travas, bloqueios, para que as coisas continuem fluindo, existindo, acontecendo na sua vida. Então, não tem nenhuma relação com religião, tá bom? O negócio de usar cristal, usar flauta de bambu, são questões da tradição chinesa, não tem nada a ver com religião. São itens de decoração que você pode usar como correção para as situações que estão sendo prejudicadas as energias na sua casa, mas não tem nenhuma relação com religião. São itens de decoração da tradição chinesa que eles identificaram que também servem para correções de Feng Shui. Mas você não precisa necessariamente usar. Todas as situações de Feng Shui, você pode usar as correções transcendentais, as correções mundanas, pode usar espelhos, pode usar plantas. Então tem várias alternativas, desde você usar as bolas de cristal lá, o cristal multifacetado, flauta de bambu, fazer selamento de portas, coisas mais transcendentais, quanto as mais mundanas, usar um espelho para fazer uma correção, uma planta, alguma coisa que é mais aceitável para o nosso racional, para a gente que vive aqui no Ocidente, né? Então não tem nada a ver com religião.
E não tem nada a ver com macumba, e esse aí eu não vou nem explicar porque realmente não tem nada a ver e não tem nada a ver, tá bom? Então esse aí é só arriscar porque realmente não tem nada a ver com isso. É realmente mexer com as energias, fazer as coisas fluírem melhor. Então se o Feng Shui não é decoração, não é organização, não é minimalismo, não é religião e não é macumba, o que é o Feng Shui? O Feng Shui é você identificar as situações. O que são as situações? Móveis, decorações ou a disposição da construção da sua casa que possam estar prejudicando a fluidez da energia na sua casa, a ativação das coisas dentro da sua casa. E dessa forma, né, se elas estão bloqueando as coisas na sua casa, as energias na sua casa, ela também vai estar bloqueando a fluidez dessas coisas na vida das pessoas que moram na casa. E o Feng Shui vai identificar todas essas situações e corrigir cada uma delas. Isso é a harmonização dos ambientes. Então eu costumo falar que o Feng Shui é você tapar um balde com buracos. Então provavelmente hoje a sua casa é um balde com vários buraquinhos, tá? E aí, o que são esses buracos? São escapes de energia, drenos de energia, situações que estão fazendo a sua casa perder energia vital. Quando uma casa não tem energia, o que acontece? Começa a ter briga na casa, começam a ter travas, dificuldades financeiras, começam a ter bloqueios e começa principalmente a sugar a energia dos moradores. Como a casa não tem a energia vital que ela precisa, ela começa a sugar de quem tem. Então você sai para trabalhar, você vai fazer suas coisas, sai de casa, aí você chega cheia daquele gás, daquela energia, e aí quando chega em casa, a tua casa pega e fala assim: ah, tá cheia de energia, eu tô precisando dessa energia. E aí ela suga a tua energia. E aí você se sente cansada, se sente esgotada, se sente sem vontade de fazer nada, só quer ficar no sofá jogada e não entende nem o porquê. Fala, ué, mas eu tava tão bem e agora parece que tiraram a minha pilha, parece que eu não tenho força para fazer mais nada. Então tem ambientes que fazem a gente se sentir assim. E muito provavelmente esse ambiente ele está desarmonizado, não tem as energias suficientes para se manter e principalmente para te fortalecer, porque um ambiente bem fortalecido, bem harmonizado, ele faz o contrário. Ao invés dele drenar as suas energias, ele fortalece as suas energias, faz você se sentir mais disposta, com mais vontade, com mais alegria, com mais prazer, com mais diálogo, com mais saúde, enfim, né? É justamente o contrário. Então o Feng Shui é o quê? Você tapar os buracos do balde, né? Tapar os buracos, os escapes de energia da sua casa e aí depois você ativar e colocar mais da energia lá dentro para estar ativando todas as áreas da sua casa. Então a gente já falou o que é o Feng Shui. Então para quem que é o Feng Shui, né? Para quem que é o Feng Shui? O Feng Shui é para quem quiser melhorar as energias, para quem quiser abrir os caminhos da sua vida, para quem quiser abrir os caminhos para o seu filho, para o seu marido, para as pessoas que você ama, para você mesmo, para o seu trabalho, para o seu relacionamento. O Feng Shui é para quem quiser melhorar as energias da sua casa, tá? Independente de profissão. Eu tenho eu tenho aluna professora, eu até anotei aqui, eu tenho aluna cuidadora de criança, eu tenho professora de história, eu tenho professora de artes, eu tenho costureira de mesa posta, eu tenho aluna que faz micropigmentação de sobrancelha, eu tenho aluna que é reikiana, eu tenho aluna empresária do ramo de transporte, eu tenho aluna empresária do ramo de ferramentas, eu tenho alunas organizers, eu tenho aluna síndica, tenho aluna fisioterapeuta, tenho aluna acupunturista, tenho aluna aposentada, enfim, tenho aluna designer de interiores. Então, independente da tua profissão, da área que você atua, independente de qualquer coisa, se você quer melhorar as energias da sua casa, você pode aprender o Feng Shui, você pode harmonizar a sua casa. O único pré-requisito é você querer. Tá bom? Então, independente da área de atuação, o Feng Shui é para você, o Feng Shui funciona para você, tá? Então, você só tem que querer melhorar as energias da sua casa e da sua família, da sua vida e da sua família, né? Inclusive, eu falei ali de arquiteta, organizer, designer, né? Eu falei que você não precisa ser essas coisas, mas você pode, inclusive, eu tenho várias alunas organizer, arquiteta e designers, tá? Elas entraram no Feng Shui para aplicar eles na casa delas, na vida pessoal delas e também
conseguir complementar o trabalho delas, conseguir estar oferecendo mais valor para os clientes, poder estar fazendo projetos com mais significado, com mais intuito, né? Tem até uma designer que ela é designer de decoração afetiva, então realmente essas relações pessoais, o como você lida com a sua casa, como você lida com as coisas e como que as coisas te afetam. Então, você pode, inclusive, usar o Feng Shui para estar complementando a tua área de atuação. Se você trabalha nessa área de decoração, de organização, né? O Feng Shui ele pode com certeza vir como um complemento. Mas se você não trabalha nessas áreas, você quer simplesmente melhorar as energias da sua casa, com certeza você não precisa ter nenhum conhecimento técnico, não precisa se assustar com baguá. Tem gente que, meu Deus, mas a planta, como é que eu vou fazer baguá? Tem que saber fazer cálculo, tem que saber não sei o quê. Não, gente, não precisa, é muito simples. As minhas alunas, para vocês terem ideia, em menos de 7 dias de curso, aplicaram o baguá na casa delas. E não era casa retangular, era casa bem recortada. E sozinha, elas conseguiram aplicar em menos de 7 dias o baguá na casa delas. Me mandaram para correção e tava lá tudo certinha. Algumas, né, precisaram de orientação, mas tiveram orientação. Em menos de 7 dias estavam lá com o baguá delas aplicado, tudo certinho, bem tranquilo. Então não é uma coisa de outro mundo. Você só precisa ter a orientação certinha, mas não tem problema nenhum, não precisa ter nenhum conhecimento técnico. Eu falei ali para vocês quais são as profissões das minhas alunas, né? E essas alunas que conseguiram aplicar lá o baguá delas, sem ter o conhecimento mais especializado de uma planta baixa, de um cálculo muito diferente, não tem nada, é só um passo a passo e uma orientação que você precisa seguir. Eu tive uma aluna que ela começou a fazer a harmonização da casa dela e quem veio falar comigo sobre essa transformação foi o marido dela. O que aconteceu? Em março do ano passado, todo mundo sabe o que rolou, né? Pandemia. Estourou a pandemia no Brasil e com isso ele fechou a empresa dele de 25 anos. Ele tinha uma empresa há 25 anos e ele fechou. Do dia pra noite ele fechou a empresa, inadimplente, acabou fechando a empresa, né? Decretou falência, tá? E aí, durante esse processo, realmente ele veio tentando se reerguer no mesmo ramo, né? Tentando crescer de novo, tentando se reinventar e fazer as coisas. E aí ela também foi uma aluna que entrou no curso em janeiro. E aí, agora, em fevereiro desse ano, fevereiro de 2021, o marido dela, esse mesmo marido, não mudou de marido, continua com o mesmo marido, aquele que fechou a empresa em março do ano passado, fechou um contrato de R$1,5 milhão de reais, né, na empresa dele. Então ele conseguiu se reerguer, conseguiu dar a volta por cima, se reinventar e fechou um contrato de R$1,5 milhão de reais. Imagina, é uma coisa que ele me falou que ele nunca tinha na empresa, em 25 anos de empresa antes, nunca tinha faturado isso. E agora ele fechou um contrato de faturamento desses para a empresa dele. Então, ele mesmo veio falar comigo. Então, ele no começo ele deixou a esposa fazendo as coisas, né? Não desapoiou, mas também não apoiou, era o que ela queria fazer, ela foi fazendo, e aí ele sentiu e falou assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui também, para fazer melhorar ainda mais, se o pouco que ela mexeu já aconteceu isso, o que eu posso ajudar, né? E aí ele veio me pedir orientação, o que ele poderia fazer também para estar melhorando ainda mais as energias da casa, porque ele ficou de boca aberta com o pouco que já tinha acontecido. Então eu expliquei aqui o que é, para quem que é o Feng Shui, para vocês entenderem de onde que veio tudo isso, o que é tudo isso, que gera tudo isso, né? O Feng Shui, ele é uma tradição milenar chinesa, ele é de 4.000 anos atrás, é um estudo de 4.000 anos atrás, que foi originado na China. Então como que acontecia? Lá na China, antigamente, né, há 4.000 anos atrás, eles começaram a entender que tudo na natureza influenciava na nossa vida. Até, inclusive, existe um ditado chinês que fala assim, ó... Mentira, eu vou traduzir meu português porque eu não sei falar nenhuma palavra em chinês. O que ele fala? Que é assim, ó, que a gente tem que respeitar e não ferir os dragões da natureza, porque isso pode gerar grandes catástrofes na nossa vida. O que são os dragões da natureza? São as montanhas.
E realmente, se a gente começar a descaracterizar as montanhas, vai começar a mexer no clima, vai começar a mexer em tudo ao nosso redor, que é o que vem acontecendo, e gerando catástrofes da natureza que afetam na nossa vida. Então, o que eles começaram a entender com isso? Que tudo na natureza afeta as nossas vidas, as energias da natureza, os elementos da natureza afetam na nossa vida. E com isso eles começaram a estudar como que isso influencia, como que a gente pode ter mais controle sobre isso, não ficar à mercê do que acontece na natureza e na nossa casa. E aí eles começaram a entender as energias, estudar sobre isso e saber como tá manipulando, né, segurando as energias boas e eliminando as energias ruins dos ambientes. Isso, lá nos inícios, né, ele era tipo um segredo de Estado, era uma coisa que as pessoas dos palácios, os reis, as pessoas de muito poder tinham acesso ao conhecimento. E eles não passavam de um para o outro, eles mantinham aquele conhecimento, aplicavam, né, nos palácios, nos lugares de poder, mas não passavam assim para as pessoas. Só quando eles estavam indo morrer, que eles sentiam que eles já estavam muito velhinhos, que aí eles repassavam para os filhos deles para continuarem, né, nas gerações esse conhecimento. E às vezes acontecia de não conseguir passar o conhecimento, né? Então, por causa disso, acabou tomando muitas vertentes do Feng Shui. Então, o que acontece? Muito provavelmente, se você já pesquisou sobre Feng Shui no YouTube, você já deve se deparado com alguém falando uma coisa, outra pessoa falando que nada a ver isso, outra pessoa falando que tem que fazer isso, outra pessoa falando que não tem que fazer isso. E aí você começa a falar, meu Deus, mas o que é esse tal de Feng Shui então? O que eu tenho que fazer? Eu não tô sabendo, né? Cada um fala uma coisa, então cada um inventa o que é o Feng Shui. E na verdade não. O Feng Shui ele tomou várias vertentes justamente por causa disso, porque existiam os mestres de Feng Shui, só que muita informação foi perdida no meio do caminho, né? Então existem diferentes escolas do Feng Shui. É como as religiões, né? A religião, por si só, todas as religiões elas pregam o amor, né? Mas existe o catolicismo, existe o evangelismo, existe o espiritismo, existe o budismo, existem várias vertentes de religiões, né? Mas o que elas pregam é o amor. No Feng Shui também existem várias vertentes, diferentes escolas de Feng Shui. Então, quando você vai estudar o Feng Shui, independente se você vai escolher estudar o Feng Shui comigo ou com outra pessoa, escolha uma vertente, porque senão você vai ficar indo para um lugar, indo para outro, e aí pode ser que essas duas pessoas trabalhem com escolas diferentes de Feng Shui. E aí você vai começar a contradizer as informações e aí você não vai conseguir andar no seu processo, tá? Então por isso você tem que entender da onde que veio, como que surgiu, por que você estuda isso, tá? Então, a escola que eu ensino, que eu estudo e que eu ensino para vocês sobre o Feng Shui é uma escola que um mestre chinês, um cara chamado Thomas Lin Yan, nasceu lá em Pequim, na China, e ele aprendeu sobre o Feng Shui. Ele sabia que existia tudo isso, né? Conhecia isso, e ele começou a estudar desde pequeno, muito pequeno, ele começou a estudar para entender realmente como que era esse conhecimento, como que acontecia tudo isso. E aí ele juntou, né, formou todas as bases dele de conhecimento do Feng Shui e trouxe para o Ocidente. Antes o Feng Shui era uma coisa só da China, que acontecia lá, que era aplicado lá. E foi esse cara, o Thomas, né, respeitosamente chamando o cara, né, o Thomas, que trouxe para o Ocidente. Então ele veio para os Estados Unidos e começou a ensinar nas faculdades da América e da Europa o Feng Shui adaptado para o mundo ocidental. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabem que a realidade do Ocidente é muito diferente da realidade do Oriente. Então tem muita coisa que algumas escolas do Feng Shui ensinam que são muito tradicionais chinesas. Então a escola que eu ensino para vocês é a escola que é adaptada para o Ocidente, para a nossa realidade ocidental, das Américas, da Europa, né? Então por isso que eu escolhi estudar essa escola, porque é o que realmente é adaptado para a gente, que cabe no nosso dia a dia, que a gente consegue entender e aplicar no nosso dia a dia. Então isso é o Feng Shui, tá? Então foi assim que ele surgiu, por isso que existem várias vertentes,
Por isso que é legal você escolher uma pessoa, estudar com essa uma pessoa, né? Porque realmente ela vai estar te guiando dentro da linha que ela estuda, da linha que ela conhece, e aí você vai estar conseguindo progredir no teu caminhamento. Se você ficar caçando informações no YouTube de diferentes pessoas, muito provavelmente você vai entrar em contradições e vai ficar rodando em círculos, não vai sair do lugar e não vai conseguir ter os resultados que você espera com o Feng Shui, destravar as coisas, né? Então, por isso que funciona dessa forma, tá? Então, o Feng Shui, ele tem várias vertentes e eu criei um método de Feng Shui para facilitar a aplicação dele, para tornar o Feng Shui uma aplicação mais fácil, mais prazerosa. Para mim, Feng Shui é você ter prazer em chegar na tua casa, em cuidar, zelar, se sentir bem, querer ficar na sua casa. Para mim, o Feng Shui é a terapia do lar. Então eu criei um método para facilitar essa aplicação, né? Tem muita gente que acha que o Feng Shui é muita regrinha, como é que eu vou aprender? Meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não sei por onde começar. Então eu criei um método justamente para isso, que é um passo a passo para as pessoas saberem, olha, agora você faz isso, depois disso você faz isso. Calma, aquela outra parte a gente vai ver depois, né? Então esse método é o método OLE, são 4 fases que você passa para fazer todas as correções e harmonizações da sua casa. Então, o método OLE, essas 4 fases são observação, limpeza, harmonização e intenção. Esse é o método que eu criei para a aplicação do Feng Shui, para facilitar essa aplicação do Feng Shui. Tem vários famosos, várias pessoas milionárias, Bill Gates, Donald Trump, a Rede Globo, Ivete Sangalo, Faustão, que usam o Feng Shui na vida deles, na casa deles, no cenário dos programas deles, né? E daí, por isso, as pessoas começam a achar, nossa, mas Feng Shui é coisa de rico e de milionário, e meu Deus do céu, é uma modinha, é um negócio... E não tem nada a ver, o Feng Shui é simplesmente você pode usar vários artifícios, várias correções, coisas mais caras, projetar a sua casa com base no Feng Shui. Mas você também pode mudar, transformar as energias da sua casa só mudando os móveis, as decorações que você já tem. Então não precisa gastar nada necessariamente para harmonizar a sua casa. Então é coisa de rico, mas não necessariamente, tá? Inclusive é o que pode te deixar rico, né? Então esse é o caminho. Então o que veio antes, a riqueza deles ou o uso do Feng Shui? Aí fica a pergunta, né? O Feng Shui você pode usar ele como ferramenta para atingir o que você quiser na tua vida e na vida das pessoas que você quer. O Feng Shui tem 9 áreas, como eu falei para vocês, né? Então, tem a área da saúde, tem a área dos relacionamentos, tem a área das finanças, tem a área da carreira, tem a área da conexão com você mesma, tem a área das viagens. Então, tem diversas áreas. O que você quiser potencializar, colocar como foco na sua vida para você estar destravando, gerando mais fluidez para os objetivos que você quer alcançar, você consegue dentro do Feng Shui identificar certinho onde que você tem que mexer na sua casa, o que que você tem que ativar, o que que você tem que corrigir, o que que você tem que prestar atenção para estar gerando essa fluidez que talvez você esteja há muito tempo tentando resolver uma questão, fazer acontecer alguma coisa, mas não entende por que não dá certo, por que não acontece. E justamente porque podem existir travas e bloqueios. Então, o Feng Shui é abrir caminhos para aquilo que você quer alcançar, independente de qual área da sua vida. Essa que é a maravilha do Feng Shui. Você não precisa fazer o Feng Shui só para ficar rico, só para melhorar a saúde. O Feng Shui é todas as áreas da sua vida. Então, em diferentes áreas, por isso que é legal você aprender o Feng Shui. Essa que é a diferença entre você aprender o Feng Shui e contratar uma consultoria. Não estou desvendendo a consultoria, até porque eu dou consultoria, né? No momento eu estou sem agendas, mas eu dou consultoria. Mas eu indico muito mais que você aprenda o Feng Shui. A Cíntia perguntou: as roupas de inverno que não usamos muito, se a gente lavar e arrumar tudo, pode? Ou mesmo assim fica estagnada a energia? Ótima pergunta. Então, o que quer dizer isso, essa pergunta dela? Eu falei pra vocês que as coisas que ficam paradas há mais de 3 meses geram energia parada, energia estagnada, né? E existem cidades, né, que tem as estações muito diferentes. Então, verão é muito verão, inverno é muito inverno. Então, as pessoas têm 2 guarda-roupas, né? Tem um guarda-roupa de verão e um guarda-roupa de inverno. E aí, quando tá verão, geralmente a pessoa guarda em outro lugar ou joga pra cima, né? Coloca pra cima das prateleiras as roupas da outra estação. E aí, deixa lá durante uns 6, 7, 8 meses
parado até voltar aquele clima, até voltar a usar aquelas roupas, né? Qual que é o problema disso? Quando as coisas ficam paradas há mais de 3 meses, elas geram bloqueios. No caso das roupas, mesma coisa. Se você tem lá uma jaquetona de neve, né? E você usa ela só em julho, agosto, né? Não usa durante o restante do ano. E no restante do ano você deixa ela lá num lugar guardado ou embaixo da tua cama baú, isso vai sim gerar um bloqueio, tá? Vai gerar um bloqueio se você não movimentar ela. O que você precisa fazer? Movimentar, acordar as energias dessa roupa e de tudo que pode ficar parado na sua casa. O que é isso? Dar certa atenção, tirar, lavar, cuidar, passar, dobrar de novo, realmente ver se não está embolorado, se não tem nada errado. Fez isso, movimentou, não está parada a energia, beleza? Mas a gente tem que criar esse hábito de estar sempre movimentando as energias da nossa casa. Mas o simples fato de você tirar, olhar se realmente ainda está em bom estado, se vale a pena manter, se for preciso lavar e colocar de novo no lugar, beleza, ativou as energias, não é bloqueio. O que não pode é você deixar lá e só no ano que vem ir mexer. Isso acontece muito com decoração festiva, né? Árvore de Natal. Você usa só no Natal, usa 2 meses e aí depois você deixa lá e só vai ver no outro ano de novo. Não, tem que pelo menos dar uma movimentada, tirar do saco, ver se tá tudo certo, se não tá, acordar as energias, dar atenção para aquele objeto. Isso você vai estar ativando as energias dele e impedindo que ele vire um bloqueio dentro da sua casa. Beleza? Então é isso, gente. Deixa um like, deixa um joinha, deixa um comentário, deixa a participação de vocês aí para conseguir para as plataformas poderem me indicar também para várias outras pessoas. Beijos e ótima noite.